Eles poderiam ser o tratamento, mas acabam virando o problema. Os opioides, como são chamados os remédios potentes para tratar a dor, têm levado cada vez mais pacientes às clínicas de reabilitação para dependentes químicos. Pesquisadores encontram uma substância 500 vezes mais potente do que a heroína. E encontraram isso à venda aqui em São Paulo. Olha, tem uma droga nova no mercado que pode acabar com a sua vida antes de sair da adolescência. Ela se chama fentanil. A origem do ópio não é mundialmente conhecida, tal qual o seu uso. O ópio é extraído de uma planta chamada papoula e foi desenvolvido como objetivo principal, em forma de bebidas, para tratar dores, combater diarreias e levar ao esquecimento. Seu nascimento tem como os povos da Mesopotâmia sendo os pioneiros da técnica de uso. Um dos primeiros registros de morte conhecido foi em 1037, com o falecimento do médico e filósofo Avicena. Há registros na Europa que no século XVI o ópio era bastante consumido, não somente pelo seu uso analgésico na medicina, mas principalmente pelos efeitos que a substância causa: hipnose, euforia e torpor, que é sonolência, letargia e reduzida resposta a estímulos, ou seja, estágio de consciência diminuída. Em 1839 até 1842, ocorreu a chamada Guerra do Ópio, um conflito entre chineses e ingleses, onde vendiam ópio ilegalmente na China, causando dependência em muitas pessoas. Na absorção, pode ser administrado por via oral, que é absorvida pelo trato gastrointestinal, intravenosa, que age mais rápido, pois cai direto na corrente sanguínea, transdérmicas, que é através de adesivos colados sobre a pele, e até mesmo via anal, um uso indevido na tentativa de potencializar ou acelerar os efeitos da droga. Na distribuição, atravessam a placenta e a barreira hematoencefálica, o que permite que a droga chegue ao cérebro. Pode ser lipofílicas, como o fentanil, ou hidrofílicas, como a morfina. No processo de biotransformação, são metabolizadas principalmente pelo fígado através de enzimas, no processo que transforma ou quebra em substâncias menores, que são chamadas de metabólitos. Os rins são os principais responsáveis pela eliminação, excretando pela urina. Dependendo da substância, uma pequena quantidade pode ser eliminada pela bile e excretada pelas fezes. Os opioides e opiáceos exercem sua função principalmente através da ligação a receptores específicos no sistema nervoso central e periférico. Os 3 principais receptores causam analgesia, euforia, depressão respiratória, sedação, disforia e modulação emocional. Os mecanismos de toxicidade são depressão do sistema nervoso central, que é a sedação, coma e diminuição de alerta; depressão respiratória, que é a principal causa de morte e inclui hipoventilação, que é a respiração mais lenta, e hipóxia, oferta inadequada de oxigênio aos tecidos do corpo; efeitos cardiovasculares, que incluem hipotensão e bradicardia, que é a pressão baixa e frequência cardíaca diminuída; miose, são pupilas contraídas; e alterações gastrointestinais, como constipação e ilho paralítico, que é uma condição em que o intestino para de se mover. Na intoxicação aguda pode ocorrer bradipneia ou apneia, respiração lenta ou parada, miose intensa, pupilas em ponta de alfinete, hipotensão e bradicardia, alteração da consciência, confusão e coma, risco de parada respiratória e morte. O tratamento é com o uso de antagonista naloxona, que reverte rapidamente a depressão respiratória, e também reconhecer os sinais precoces para evitar complicações graves. Os métodos de análise consistem em exames bioquímicos de cromatografia e análise biológica. Nos exames bioquímicos, as técnicas inclusas são ELISA, EMIT e FPIA. A análise biológica é a mais conhecida e utilizada, podendo ser usada amostras tanto de vivos quanto de mortos. Por isso, é necessário sempre considerar o estado em que o corpo se encontra. O sangue e a urina são os materiais mais convencionais e mais prevalentes. A urina é uma escolha tradicional, pois é a principal via de eliminação. Com a amostra de urina, é possível auxiliar na investigação de casos de assédio, agressão sexual e, sobretudo, muito importante, para encontrar fármacos e metabólitos encontrados no fígado e excretados na urina. Cabelo e pelo também são utilizados. É necessário apenas 100 mg para análise, onde é possível encontrar o fármaco com uma janela de exposição alta, cerca de 90 até 180 dias. Porém, tintura, procedimentos químicos reduz 20% a detecção. Fluidos orais são amostras utilizadas também, porém substâncias como maconha e anfetamina são detectadas apenas 2 dias depois. Também há muita interferência de resultado por conta da alimentação e outras possíveis drogas ingeridas. O humor vítrico também é uma possibilidade. Consiste em um líquido gelatinoso presente no olho. O fármaco tem capacidade de atravessar através da passagem entre barreira sanguínea. Os efeitos tóxicos em curto prazo incluem euforia, sensação de prazer, miose, que é a contração das pupilas, sedação, tontura devido a alterações na pressão arterial e na frequência cardíaca, depressão respiratória, náusea, vômito e intolerância, fazendo com que o usuário precise de doses maiores para alcançar o efeito desejado.
Já os efeitos tóxicos em longo prazo incluem dependência, levando ao uso compulsivo, dores crônicas, neuroadaptação, que é quando os receptores opioides que ajudam o corpo a sentir menos dores diminuem a proteína G, causando perda da capacidade funcional, o que significa que mesmo que a droga seja administrada no organismo, não provoca o mesmo efeito, causando dependência física, fazendo com que o organismo se acostume com a presença dos opioides, e sem ele ocorre a síndrome de abstinência. A síndrome de abstinência inclui hiperatividade do sistema nervoso central, ansiedade, fissura pela droga, aumento da frequência respiratória, bocejos, lacrimejamento, cólicas estomacais, coriza, arrepios, tremores, espasmos musculares, taquicardia, aumento da pressão arterial, anorexia, náuseas, vômitos e diarreia. Mas depende da droga de uso e do tempo de meia-vida. Algumas drogas, como a metadona, possuem tempo de meia-vida longa, fazendo com que a síndrome de abstinência se desenvolva mais lentamente, podendo ser menos grave do que a abstinência de heroína. O perfil do usuário pode variar dependendo do contexto. Adultos e pessoas de meia idade, entre 20 e 50 anos, com sua maioria sendo homens, que apresentam taxas de overdose mais altas. Profissionais de saúde que têm acesso mais fácil à droga, e o uso de opioides por idosos também vem crescendo bastante, devido ao uso terapêutico para tratar dores crônicas. No Brasil, o uso de opioides teve um crescimento considerável a partir de 2010, principalmente em ambiente hospitalar. Já os Estados Unidos vêm sofrendo com o uso indiscriminado há bastante tempo, tendo mais de 100 mil mortes registradas por overdose e sendo a maior prevalência em áreas rurais e periféricas. O acesso das drogas no Brasil não se pode dizer que é dificultoso, mas também não é fácil, pois, segundo uma pesquisa feita pela Fiocruz, cerca de 4,4 milhões da população utilizam opioides sem prescrição médica. Por outro lado, o uso correto cresceu no país e isso é decorrente à aceitação dos pacientes. Um paciente que foi submetido à cirurgia e faz uso por 2 a 3 dias para lidar com a dor, desenvolve uma dependência. Então, podemos levar em consideração que ocorre quando há sobra de medicamentos na cartela e esse mesmo paciente faz o uso para uma dor de cabeça forte, uma dor nas costas. Então, o uso indevido começa pois ele percebe que a dor mais forte passa. Então, se cria um processo sério de automedicação. Analisando o uso do fentanil, que é restrito no ambiente hospitalar, a droga já chegou às mãos dos traficantes brasileiros. Infelizmente, há relatos que a substância está sendo adicionada a outras drogas, como MDMA e êxtase. No Brasil, o acesso a drogas ainda não é tão fácil como as de outra classificação. Ainda há formas de criar políticas públicas antes que tome grandes proporções. Um dos primeiros fatores que podem ter potencializado foi a pandemia do Covid-19, onde uma das drogas, o fentanil, ganhou relevância no mercado. O segundo fator é o mercado ilegal, onde em 2023 foi encontrado cerca de 31 frascos da droga com traficantes. O primeiro passo a ser analisado é melhorar a capacidade de análise toxicológica para essas substâncias. Em seguida, pode ser trabalhado junto com as empresas farmacêuticas a criação de diretrizes objetivas e limitadas para o uso de opioides, para que sejam restritos e usados quando absolutamente necessários. Há necessidade também da criação de redes de vigilância toxicológica, onde as mesmas sejam capazes de detectar a presença de outros opioides em drogas que já circulam mais facilmente no mercado. E, sobretudo, é muito importante que o país invista em protocolos eficazes com profissionais de saúde para identificação do uso da droga e também a overdose. Sim, é verdade. Os opioides são usados para tratamento de dores moderadas a intensas. Por exemplo, para tratamento de dores relacionadas ao câncer ou pós-operatórios de cirurgias muito extensas. Para as dores mais leves, é mais indicado o uso de um analgésico de ação periférica. Isso é mito. Nem todos os pacientes vão desenvolver dependência, mas claro que o uso, conforme vai aumentando os dias, ou seja, um uso crônico de opioides, pode sim aumentar a chance de dependência. Verdade. Um dos efeitos adversos mais comuns relacionados ao uso dos opioides é a constipação. Isso é mito. Morfina é sim muito potente, a codeína nem tanto. Inclusive a codeína está associada, por exemplo, ao paracetamol. Mas existem outros opioides até mais potentes que a morfina, por exemplo, o fentanil. Verdade. O risco da depressão respiratória é muito sério e pode sim acontecer através do uso de opioides.